Olá, caro colega pediatra, nutricionista e todos aqueles componentes das equipes multiprofissionais de terapia nutricional que têm a responsabilidade de cuidar da nutrição de nossas crianças. Vamos abordar um tema hoje bastante interessante, que são as inovações na terapia nutricional pediátrica. Aqui minha declaração de conflito de interesses, tudo aquilo que eu vou dizer se refere à literatura e à minha opinião pessoal. Os objetivos, basicamente, desta aula do que vamos conversar é a insuficiência intestinal em pediatria, composição e seleção das fórmulas enterais em pediatria e formulações de suplementos enterais em pediatria que incorporam novos conceitos como plant-based enteral nutrition ou alimentação natural ou alimentação convencional, a importância do mix proteico, a modulação do microbioma intestinal através das fibras, dos biocompostos de frutas, legumes, verduras e dos oligosacarídeos do leite humano, que são conhecidos pela sigla internacional HMO. Os objetivos da nutrição enteral em pediatria basicamente são esses. Melhora, claro, da ingestão de nutrientes em crianças com subnutrição por diversos motivos, manter o trofismo intestinal quando a via oral não pode ser utilizada, evitar ou diminuir as complicações de ordem metabólica, nutricional e infecciosa da nutrição parenteral, ou seja, até abreviar o tempo da nutrição parenteral quando utilizada, e, sobretudo, também ter uma adaptação intestinal, que é uma tolerância alimentar e funcionalidade desses nutrientes que estamos oferecendo à criança. Então, o que suplementar? Classicamente, o que nós temos são os nutrientes para suplementar calorias, proteínas, carboidrato, lipídios, vitaminas, minerais. Mas também hoje falamos muito na questão dos prebióticos, no mix de proteínas vegetais, que são esses plant-based que eu me referi, as fibras naturais, compostas por esses elementos da alimentação natural, e compostos bioativos que o organismo também não consegue sintetizar e que, na verdade, fazem parte até do sistema imune de plantas e vegetais. E tudo isso em combinação segundo as necessidades nutricionais e fisiológicas do paciente. Claro que a fórmula deve ser escolhida segundo uma individualização clínica, onde deve-se considerar as necessidades metabólicas, nutricionais de crescimento, as capacidades de gestão e absorção gastrointestinal, se vamos utilizar uma fórmula inteira, polimérica ou uma fórmula hidrolisada, localização e diâmetro da sonda e, sobretudo, também a funcionalidade, promover a adaptação intestinal para uma melhor absorção e tolerância alimentar. O leite materno e o banco de leite humano nas unidades neonatais são importantíssimas e também deve-se considerar qual é o custo dos elementos que estamos dando, das dietas enterais. E também a questão hoje de dietas para crianças fora do ambiente hospitalar, as crianças que estão utilizando as dietas blenderizadas ou dietas artesanais caseiras. Na verdade, o que nós temos, as fórmulas, elas podem ser essas fórmulas blenderizadas, e aqui a gente conhece como fórmula blenderizada, fórmula mista caseira, fórmula artesanal em consistência de purê, que é uma mistura de alimentos líquidos fornecidas através de um tubo de alimentação, de alimentos convencionais ou naturais, que já fazem parte da alimentação caseira, por exemplo, e as fórmulas industrializadas, que hoje temos sistemas fechados ou abertos, as dietas em pó ou as dietas em líquido. Mas quando temos uma criança que está numa nutrição enteral, na grande maioria das vezes nós precisamos que essa criança tenha uma recuperação intestinal. Então, a nutrição deve incrementar a imunidade, o trofismo, a absorção intestinal, reposição de nutrientes moduladores da imunidade e do trofismo intestinal, através dos prebióticos, por exemplo, o leite humano, como eu me referi anteriormente, importantíssimo nas unidades neonatais, ter o componente dos macronutrientes adequadas
eventualmente fórmulas oligoméricas ou fórmulas hidrolisadas à base de aminoácidos, lipídios, com características especiais de uso, como triglicerídeos de cadeia média, hidratos de carbono apropriados para essas crianças e, eventualmente, crianças que necessitam de uma nutrição mista ou uma nutrição exclusiva pela via parenteral. Então, modulação do microbioma intestinal através dos pré e probióticos. Hoje, há diversos imunomoduladores, como o caso do hormônio de crescimento, há novidades como, por exemplo, o teduglutide, que é um GLP-2, que pode incorrer no melhor crescimento, no melhor trofismo intestinal, isso ainda com poucos casos, principalmente na Europa tratados, e agora chegando, inclusive, aqui ao Brasil, procedimentos cirúrgicos como STEP, transplante intestinal, que ainda pode ser uma realidade para as nossas crianças. Mas o grande representante dessa insuficiência intestinal, sem dúvida, é o intestino curto, por diversos motivos que nós temos, principalmente de crianças recém-nascidas prematuras que apresentaram processo muito grave que é enterocolite necrosante, ou mesmo aquelas crianças que nasceram com malformações digestivas, como gastrosquise, falocele, hérnias diafragmáticas. Então, tudo isso tem um componente muito importante porque há uma motilidade intestinal inadequada, há uma distensão abdominal importante, há uma disbiose importante, há uma translocação de enterotoxinas, de bactérias gram-negativas que pode ocasionar sepse e também uma intolerância ou mesmo alergia aos diversos componentes nutricionais que estamos dando para essas crianças. Então, tradicionalmente, o que nós temos são as fórmulas baseadas muito em proteína de leite, caseína ou proteína de soro, proteína de soja, que são a grande maioria dessas fórmulas que conhecemos até agora. Então, fórmulas poliméricas, fórmulas semi-elementares, fórmulas elementares à base de aminoácido, os carboidratos muito utilizados, polímetros de glicose, principalmente maltodestrinas, as gorduras, como os triglicerídeos de cadeia média, a proporção adequada dos ômega 6, ômega 3, dos triglicerídeos de cadeia longa, a osmolaridade que deve ser procurada entre 300 e 450 miliosmóis e as questões relacionadas às vantagens e desvantagens de cada uma dessas fórmulas que nós temos para uso tradicional para estas crianças. A novidade que tem ocorrido nos últimos anos é que, além das proteínas tradicionais que nós utilizamos, proteína de soro de leite, caseína e mesmo aqui a proteína de soja, muitas outras proteínas têm entrado na nutrição nos diversos ciclos da vida. Então, proteína de ervilha, por exemplo, de lentilha, de centeio, proteína de alguns cereais, como de arroz, de trigo, de sorgo, de aveia e outros elementos também que têm componentes ou aminoácido-gramas bastante interessantes e que, na sua conjunção, podem levar até a uma melhor oferta de todos esses aminoácidos para essas crianças. Então vejam que essas proteínas hoje, elas têm a sua qualidade aferida através dessa metodologia PDCAS, que é essa Proteína Digestibility Correct Amino Acid Score, que na verdade dá um tipo de uma nota para esta proteína, analisando a digestibilidade proteica através do resíduo fecal e aquilo que é incorporado através da retenção nitrogenada delas. Então, essas proteínas, como de leite, carne, ovos e algumas leguminosas, apresentam um alto índice desse PDCAS. E a importância disto é que, quanto
mais proteínas nós damos para algumas crianças que já passaram aquela fase grave de insuficiência intestinal, onde muitas vezes se utilizou a nutrição parenteral, um hidrolisado proteico, a proteína polimérica e a composição proteica, ela é importante para que tenhamos uma melhor adaptação intestinal. Então, esse estudo daqui, ele mostra justamente essa questão, onde, quando nós damos para animais de experimentação, no caso aqui um porquinho, um animal que não foi submetido a nenhum tipo de ressecção, e quando aqueles foram submetidos à ressecção, o que nós temos é que as dietas poliméricas, elas apressam um pouco mais o quê? O tamanho das vilosidades e o aprofundamento das criptas intestinais, fazendo com que possa haver uma melhor adaptabilidade dessas crianças, desses porquinhos de experimentação, que foram submetidas a ressecções importantes durante esse período. Aqui a mesma situação, mostrando que as dietas que são mais complexas em relação à proteína podem levar a uma melhor concentração de enzimas digestivas que estão no epitélio intestinal, como a sacarase e a maltase, por exemplo, apressa a sua reposição. E aqui se vê que também o ganho ponderal desses animais de experimentação, desses porquinhos, quando são submetidos à ressecção, aqui no histograma as barras brancas, mostram que o ganho ponderal desses animais é melhor e mais rápido quando se tem um mix proteico para oferecer para essas crianças à base de proteínas poliméricas. A outra questão que se estuda hoje muito é a questão do microbioma. Então, sem dúvida, o microbioma saudável é fundamental para estimular o sistema imunológico e manter ativa a barreira gastrointestinal. E isto se procura nestas crianças com insuficiência intestinal. Essa figura eu acho bastante interessante, mostrando aqui à esquerda, nesta figura, aquele enterócito mais raquítico, mais magrinho, aquele enterócito que a gente tem quando está livre de bactérias, ou seja, não há um crescimento em relação às enzimas que ele contém, a profundidade da cripta, a altura da vilosidade, e aqui vejam a lâmina própria, como é essa camada aqui muscular mais delgada em relação àquilo que nós temos quando nós temos um microbioma adequado, um enterócito mais robusto, mais cheio de enzimas, mais funcionante e aqui melhor adaptado à camada muscular intestinal. O papel dos prebióticos é bastante interessante e nos últimos anos tem sido alvo de inúmeros estudos. Os prebióticos, eles basicamente são alimento de bactérias benéficas para o organismo. Eles fazem com que haja uma fermentação bacteriana e a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, como o ácido acético, o ácido propiônico, que são elementos importantes para o trofismo intestinal. Eles regulam o pH do intestino, diminuindo o crescimento de bactérias patogênicas e, sobretudo, junto com as bactérias intestinais, alguns prebióticos, hoje principalmente os oligosacarídeos do leite humano, eles têm a grande função imunitária de modular o tecido linfóide intestinal. Então, todas as células T4, T células helper que nós temos, a formação do sistema imunológico, a tolerância, inclusive, a alguns alimentos e a imunidade do tecido linfóide, do intestino, pode ser regulado também através das bactérias, dos probióticos e dos prebióticos. Existem todos os efeitos na permeabilidade intestinal e o efeito antiadesivo. Basicamente, o que nós temos até agora são os prebióticos adicionados em fórmulas enterais, que são os naturais,
que são os frutanos. Então, o fruto oligosacarídeo, que provém de fontes naturais como chicória, trigo, cebola, banana, e a inulina. E a composição de inúmeros outros frutanos que estão presentes na alimentação natural, na alimentação convencional, onde se coloca a mistura de fibras de frutas, verduras, legumes, cereais presentes nos alimentos convencionais e que realmente são os grandes prebióticos que nos mantêm durante toda a vida. Oligosacarídeos sintéticos, como galacto-oligosacarídeos, a polidestrose, são de síntese química e esses também têm sido utilizados ao longo dos anos também, muitas vezes em combinação com fruto-oligosacarídeos, para que essas fórmulas tenham um certo efeito prebiótico, fazendo com que haja crescimento de bactérias favoráveis, principalmente lactobacilos e bifidobactérias. Então, como eu me referi, fibras alimentares e compostos bioativos presentes em frutas, legumes, verduras, em alimentos convencionais presentes na alimentação natural são importantes, porque não é somente um ou outro prebiótico que nós estamos utilizando, mas uma composição de diversos componentes prebióticos presentes nesses vegetais. Também algo muito importante são os compostos bioativos, que são esses metabólicos secundários à produção dos vegetais e que são produzidos pelo sistema de defesa deles. Então, existem milhares de compostos bioativos que o organismo humano não sintetiza e esses são dos grupos de alimentos que pertencem aos flavonoides, carotenoides, antocianinas, isoflavonas. Então, a coloração dos alimentos de uma cenoura, de um suco de laranja, a coloração de um suco de uva, por exemplo, se deve ao quê? Justamente aos flavonoides, antocianinas que eles têm, as isoflavonas muito presentes nos cereais. Então, todos esses são elementos importantíssimos também para que o nosso organismo tenha, principalmente, uma capacidade de oxirredução importante através dos flavonoides, das antocianinas e mesmo os carotenoides como pró-precursores da vitamina A, por exemplo, que se tem nesses compostos mais amarelados ou alaranjados que os vegetais produzem. Um outro aspecto muito importante que teve um avanço considerável nos últimos anos é justamente os oligosacarídeos, que anteriormente, anos atrás, eu já falava do tal do fator bífidos do leite humano, onde se acreditava que somente a lactose e alguns oligosacarídeos que não se conhecia totalmente eles, eram prebióticos importantes. Os estudos revelaram que não somente a lactose tem um efeito prebiótico importante, mas também há estudos que mostram que esses oligosacarídeos complexos do leite humano, e são mais de 200 que existem no leite humano, e é o terceiro maior componente do leite humano em todas as suas fases, eles são importantíssimos. E eles são diferentes daqueles prebióticos derivados de frutanos e dos galacto-oligosacarídeos, por exemplo, FOS-GOS, que utilizamos comumente. Por quê? Eles, na verdade, eles têm uma estrutura química diferente, são compostos basicamente desses 5 monossacarídeos aí que estão colocados nessa figura. Vocês vejam que aqui já a denominação química já tem essa notação química das cores, né, e formas de cada um deles, que basicamente é a glicose, a galactose, que provém da lactose, a fucose, o ácido citálico e a N-acetilglicosamina. Esses precursores, eles são fabricados no organismo materno, eles podem estar presentes já no líquido amniótico e em quantidade grande no leite humano, são mais de 200 numa concentração alta, como eu me referi,
E eles juntando, podem se juntar através de diversas cadeias químicas, de diversas enzimas, que fazem com que façam o que se chamam esses glicanos complexos. Ou seja, a alocação de, por exemplo, uma glicose, uma lactose, uma fucose, é um elemento que se chama 2'-fucosilolactose e que é determinado por uma enzima muito específica no organismo materno que faz isso. Então vejam as inúmeras possibilidades que existem de formação desses oligosacarídeos de leite humano, e mais interessante é que há uma determinação genética deles. Quando se analisa um leite humano, pode haver alguma diferença entre o leite de diversas lactantes determinados geneticamente, se a mãe é secretora ou não, dependendo da sua tipagem sanguínea, se é AB, RH positivo, e é algo bastante interessante porque é como uma identidade, é como um fingerprint, uma identidade que cada mulher tem na formação do seu leite humano. E muito interessante, aqui está relacionado a alguns desses 200 oligosacarídeos, não é, que nós temos na formação do leite humano, deles, que são inúmeros, que têm funções específicas, e na verdade aqueles mais prevalentes são os fucosilados, em torno de 35-50%, a 2'-fucosilolactose, e os não fucosilados, onde um dos mais importantes é a lacto-N-teatrose. O mais interessante é que esses dois oligosacarídeos, esses dois HMO, eles podem ser produzidos através de síntese química, o que foi conseguido nos últimos anos e hoje estão disponíveis em fórmulas interais e certamente dentro de algum período estarão também nas dietas enterais. As possibilidades, as vertentes fisiológicas deles são diferentes dos oligosacarídeos naturais de vegetais, como fruto-oligosacarídeo e galacto-oligosacarídeo, porque tem uma atividade muito específica antimicrobiana, ele tem um efeito imunomodulador, ele tem um efeito em relação já sistêmico, porque é absorvido em relação à monitorização do leucócito e de alguns elementos que fazem para melhorar a imunidade. Eles produzem menos citocinas inflamatórias e alguns deles, principalmente os cializados, podem incorrer numa melhor incorporação de determinados elementos nutricionais para a membrana neuronal. Então, a modulação imunológica do microbioma intestinal, ele se dá através das bactérias, como eu disse, por todo esse processo da formação da capa de mucina, antiadesividade, a modulação do GALT e do tecido linfóide intestinal, e tanto pelas bactérias como pelos oligosacarídeos do leite humano, que tem todas essas qualidades que nós vimos, e o grande problema que nós temos na criança doente, na criança com insuficiência intestinal, um dos graves problemas é justamente o rompimento desse equilíbrio, que é a disbiose. Quando aquelas bactérias, esses oligosacarídeos, esses prebióticos, eles estão em equilíbrio, mas se perdem este equilíbrio, podem ocasionar defeitos na membrana, fazendo com que toda aquela questão imunológica, inclusive translocação bacteriana, possa incorrer. Então, na criança doente que é submetida a todos esses agravos, antibióticos, vasopressores, sedativos, ventilação mecânica, alimentação parenteral, uso de antiácidos como o omeprazol, por exemplo, que é um tremendo disruptor da eubiose intestinal, são crianças cirúrgicas, que têm defesa de motilidade, que têm insuficiência intestinal, na maioria das vezes, ou quase sempre, apresentam uma disbiose importante. E esse quadro daqui, ele demonstra na nossa UTI neonatal, lá no início da criança, crianças que
apresentaram insuficiência intestinal, que apresentaram algumas delas em intestino curto por cirurgia decorrentes, basicamente de malformações digestivas, como onfalocele, gastrosquise, crianças cirúrgicas, onde mostra como isso aqui é um retrato de um dia de diversas crianças que estavam lá internadas, então vocês vejam algo assim, um modelo talvez mais agressivo de disbiose que eu conheço, onde vocês veem que aquela diversidade bacteriana, em todos esses casos daqui, foi rompida, ou seja, uma disbiose importante. Se nós vemos aqui esse caso daqui, número 36, temos quase 100 casos analisados no seu microbioma, praticamente 100% enterococos, ou seja, das centenas, milhares de bactérias, nós temos enterococos. E o que essa criança vai fazer? Vai translocar e fazer uma sepse pelo enterococos. Vejam que cada um tem um padrão absolutamente diferente e imprevisível do que vai ocorrer. São crianças que estão em nutrição parenteral, são crianças com antibióticos, são crianças com todos aqueles agravos e, sobretudo, crianças submetidas a jejum prolongado. Aqui é algo bastante interessante, onde, naquelas crianças que passaram toda essa fase grave, que há já uma certa adaptação intestinal, mostra que, quando utilizamos elementos relacionados à nutrição convencional, no decorrer de semanas ou meses aqui, antes do uso de elementos nutricionais plant-based, numa nutrição enteral após 2 semanas, 2 meses, vejam que há uma melhora de bacteroides para essas crianças e uma diminuição marcante de um filo, que são as proteobactérias, que são compostos basicamente por Enterobacter, Klebsiella, Acinetobacter, todas aquelas bactérias que nós vimos anteriormente que ocasionam a disbiose. Ou seja, há uma tendência à melhora no microbioma quando se utiliza elementos relacionados a frutas, legumes, verduras na alimentação dessas crianças. A outra questão também é que muitos metabólicos, como por exemplo ácidos biliares, taurocólico ou tauromurocólico, aumentam quando se utilizam esses elementos naturais. A formação dos ácidos graxos de cadeia curta, acetato, butirato, propionato melhora e alguns indicadores também desses ácidos graxos tendem a melhorar. Algo interessante é que crianças que se utiliza essas nutrições com alimentos convencionais, alimentos naturais, têm uma melhor composição das suas fezes, aqui é a escala de Bristol, mostrando uma maior fluidez, uma melhor frequência de evacuações durante o decorrer do uso delas, durante as primeiras semanas após a utilização. E algo muito interessante também relacionado aos oligosacarídeos do leite humano, o 2'-fucosilolactose, alguns estudos mostram que há também uma melhora na adaptação intestinal, relacionado à altura da vilosidade intestinal, relacionado à profundidade da cripta do enterócito, à circunferência do abdômen, algo mais robusto, com melhor trofismo intestinal, não afetando tanto o comprimento intestinal, fazendo com que esses, no caso aqui, são animais de experimentação, possam ter uma adaptação intestinal melhor. Voltando ainda aos biocompostos, os carotenoides e os flavonoides, e aqui toda essa divisão que nós temos, caroteno, luteína, licopeno, que fazem parte dos alimentos naturais, dos alimentos convencionais, os flavonoides, já relacionados às flavonas, antocianinas, isoflavonas, são importantes porque eles têm também esses polifenóis derivados dos vegetais, eles têm o potencial de oxirredução bastante importante, tem um efeito fisiológico nas células da mucosa intestinal e no microbioma intestinal,
e tem interação com outros elementos da dieta, melhorando algumas secreções digestivas, como de ácidos biliares, secreções de mucosa, a própria camada de mucosa que nós temos a nível da capa do enterócito, do intestino, melhoram a digestão e a absorção, também o microbioma intestinal e também a melhora na fermentação e a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que é o grande alimento do enterócito. Um estudo publicado recentemente mostrou que dietas enterais à base de elementos reais da alimentação, naturais ou convencionais, uma dieta completa com vitaminas, com micronutrientes, vitaminas, minerais, e utilizando uma composição desses ingredientes naturais, mostrou que naquelas crianças, como nós vimos anteriormente, crianças com gastroscrise, enterocolite necrosante, essas crianças, quando estavam passando já de uma dieta enteral ou transicionando para uma dieta para via oral, com algumas dificuldades de vômitos, de intolerância, o uso destas dietas mostra que há uma redução de eventos como o engasgo, o vômito para elas, e que realmente essas crianças reconhecidas pela família mostra que o uso de alimentos naturais nas dietas enterais podem ser de interesse durante a transição para a via enteral, para a via oral, e mesmo na via enteral, apressando já a retirada de eventuais tubos de ostomias. Então, estudos têm mostrado que fórmulas complexas estimulam a adaptação intestinal, presença de diarreia, perda fecal espontânea, melhoram, em muitos desses casos, que fazem a transição para uma dieta à base de alimentos convencionais. Os aspectos psicossociais são também importantes, porque a família reconhece elementos naturais na dieta e que se aproximam muito do hábito familiar da alimentação, são alimentos presentes numa dieta caseira, e a melhora no engasgo, em náuseas e alguns efeitos colaterais que nós temos quando se utiliza as nutrições enterais convencionais, que podem eventualmente incorrer nessas questões. E, sobretudo, também esse efeito pré-biótico que nós já citamos, alguns estudos mostram, e que foram apresentados anteriormente, o efeito pré-biótico dessas dietas. Mas surge a questão, bom, então nós vamos utilizar uma dieta industrializada, uma dieta blenderizada, uma dieta caseira ou uma dieta mista. Então, aqui sempre a questão. A prescrição de uma terapia nutricional enteral deve atender à meta nutricional, o que muitas vezes, ou quase sempre, é muito difícil através de uma dieta blenderizada ou uma dieta caseira. Então, a fervura dos alimentos, a cocção, a passagem por uma peneira para que possa colocar numa sonda, num tubo de gastrostomia, muitas vezes fazem com que percamos alimentos ou nutrientes muito importantes que vão ter efeitos funcionais, não só nutricionais, mas efeitos funcionais para essas crianças. Então, a maior dificuldade das dietas artesanais, blenderizadas ou caseiras é garantir a qualidade nutricional. Em relação aos micronutrientes, essas fórmulas podem ter deficiências nutricionais isoladas, mais ou menos, a depender dos ingredientes utilizados, para não falar na garantia de segurança para essas crianças, de contaminações, etc., que essas dietas podem ter. Então, hoje há um grande interesse na composição do mix proteico e suplementos orais que podem assemelhar-se aos alimentos oferecidos através de uma alimentação convencional. É o que na literatura se coloca como real food ou whole food, uma alimentação integral ou uma alimentação com elementos reais reconhecidos pela família.
há grande interesse no estudo da funcionalidade dessas fórmulas, que além de fornecer os nutrientes isolados, também podem ser veículos de alimentos funcionais da funcionalidade, como foi dito, dos pré-bióticos, dos biocompostos. E o uso de alimentos de formas enterais baseados em alimentos convencionais objetiva uma melhor adaptação intestinal, uma melhor aceitação, tolerância para a transição oral e é uma opção bastante interessante na terapia nutricional em pediatria. Assim, a funcionalidade é algo muito importante para justamente o tratamento daquelas crianças que têm toda uma progressão de uma insuficiência intestinal e que tem o seu papel essas dietas na recuperação mais rápida e melhor dessas crianças e também uma melhor compreensão dos familiares em relação ao tipo de dieta que está sendo utilizada para estas crianças. Aqui estão as referências bibliográficas do que falamos, não é? Se tiver algum interesse, podem se reportar diretamente ao meu e-mail, que com a maior satisfação enviamos para vocês. E eu quero agradecer a atenção de todos os colegas por esta aula e agradecer mais uma vez a Nestlé Health Science pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção.